Agora nós vamos falar de um outro recurso, que é a carta testemunhável. O que seria a carta testemunhável? Nós vamos perceber que, em relação à dinâmica adotada pelo Código de Processo Penal em face da carta testemunhável, há dúvida a respeito de sua natureza recursal. Mas essa dúvida ela já foi afastada, a jurisprudência majoritária, a doutrina majoritária, entende que aí eu tenho um recurso, sim, recurso em sentido típico, tá bom? Então vamos lá no nosso quadro para a gente fazer ali uma anotação em relação a essa carta testemunhável. Carta testemunhável, cujo regramento nós encontraremos no Código de Processo Penal, artigo 369. Vamos colocar aqui hipóteses de cabimento, tá? Eu quero que você anote junto comigo quais são as hipóteses de cabimento. Então vamos botar aqui, ó. Hipóteses de cabimento. Quando caberá carta testemunhável? Artigo 639 do Código de Processo Penal. Então, caberá carta testemunhável, primeira hipótese, em face de decisão, em face de uma decisão que denegar recurso. Denega o recurso. Segunda situação, decisão que obstar a expedição e o seguimento de recurso. Óbvio que nesse caso o recurso ele foi recebido. Recurso ao tribunal. Então eu tenho duas situações. Denegar, aqui vamos colocar não recebeu, tá? Decisão que não recebeu o recurso. Não recebeu o recurso. Denegou o recurso. Essa é a palavra técnica. Agora, da decisão que, apesar de ter recebido o recurso, cria obstáculo à sua expedição e a seu seguimento ao tribunal, também cabe carta testemunhável. Agora preste muita atenção, tá? Nós temos, em relação aos recursos, quando eles são apresentados, normalmente eles são apresentados a quem? Eles são apresentados ao juiz que proferiu a decisão, ao julgador que proferiu a decisão. Então, eu apresento o recurso a ele, aquele que houver proferido a decisão. Esse juiz, ele irá fazer um juízo de valor a respeito de recurso, analisando os seus fundamentos de direito, especialmente, e analisando esses fundamentos, esse órgão julgador pode não receber o recurso porque o recurso não preenche os requisitos estabelecidos em lei. Então ele pode simplesmente denegar o recurso. Ele fala, olha, esse recurso em sentido estrito não merece ser recebido. E ele não recebe o recurso em sentido estrito, denegando. Entretanto, em algumas ocasiões, esse juiz, esse julgador, ele recebe o recurso, entretanto, começa a criar obstáculo ao prosseguimento do recurso, à expedição do recurso ao tribunal. Então eu tenho duas situações. Caberá carta testemunhável da decisão que denega o recurso ou da decisão que, apesar de recebido o recurso, cria obstáculo a seu seguimento ao tribunal. Aí surge a possibilidade de carta testemunhável, tá certo? É exatamente o que nós encontramos ali no artigo 639, que eu vou colocar no quadro agora. Vamos botar no quadro ali para a gente visualizar. Dar-se-á carta testemunhável da decisão que denegar recurso
E também da decisão que, admitindo embora o recurso, obsta a sua expedição e o seu seguimento ao juízo ad quem, leia-se aqui, ao tribunal. Então, são duas hipóteses em que eu tenho a impugnação por meio de carta testemunhável que deve ser apresentada no prazo de 48 horas. Prazo da carta testemunhável, 48 horas. E também, perdão, não tem efeito suspensivo. Vamos anotar aqui. Não tem efeito suspensivo. Ou seja, a decisão impugnada continua a produzir efeito. A decisão impugnada continua a produzir efeito. Agora vamos lá, né? Surge aqui uma questão interessantíssima. E qual é? Pergunta que eu faço a você. Preste atenção agora, hein? Preste atenção. Imaginemos, naquele exemplo que eu trouxe em relação a Campinas, o sujeito foi condenado em Campinas, processo penal, houve a condenação em Campinas. O advogado, inconformado com a condenação, interpõe recurso de apelação. Recurso de apelação apresentado lá em Campinas. Vamos nos recordar um pouquinho em relação às regras do recurso de apelação. Qual é o prazo para a apresentação do recurso de apelação? Regra: 5 dias a contar da decisão, a contar de quando toma conhecimento, 5 dias para apresentar a petição de recurso. Isso eu estou falando, preste atenção, em relação ao Código de Processo Penal. Se for lá no juizado especial, você sabe que o prazo é de 10 dias, mas aqui o prazo de 5 dias. O juiz pega a petição recursal, recurso de apelação, recebe a petição, recebe o recurso de apelação e determina o seu procedimento, o seu processamento. Determina que o recorrente agora apresente as razões de recurso no prazo de 8 dias. Se for processo que verse sobre contravenção, prazo de 3 dias. Mas recurso de apelação, 5 dias, razões em 8 dias. Agora determina que o recorrido apresente as contrarrazões em 5 dias. Finalizado esse procedimento, encaminha para o tribunal. Esse é o processo no recurso de apelação. Agora imaginemos, a defesa apresenta a petição recursal, recurso de apelação, o juiz analisando a petição, ele denega o recurso de apelação. Por ausência de preenchimento de requisitos, por exemplo, extemporaneidade, ele fala, olha, esse recurso não foi apresentado no prazo, portanto, denego o seu seguimento. Então, decisão que denegou recurso de apelação. Essa decisão pode ser impugnada por meio de carta testemunhável? E é exatamente esse o questionamento que nós vamos aqui destacar. Preste muita atenção no que está anotado ali no quadro. Caráter subsidiário da carta testemunhável. Da carta testemunhável. Nós vamos entender isso daqui. Só que para eu entender isso, eu tenho que responder o que está aqui embaixo. Da decisão que denega recurso de apelação, caberá carta testemunhável? Essa é a pergunta. Da decisão que denega recurso de apelação, caberá carta testemunhável? Eu só consigo entender o caráter subsidiário da carta testemunhável respondendo a essa indagação. Agora, a pergunta eu direciono a vocês, Ana Paula, Milton, Cris, Tatiana, Bruno, Viviane. A pergunta é, da decisão que denega o recurso de apelação, é cabível a carta testemunhável? Se você tem estudado o tema recurso com o afinco que eu espero que você esteja estudando, você vai responder que não. Se você tem estudado
com afinco, com dedicação, o tema recurso, a resposta é negativa. E você, um aluno exemplar, uma aluna exemplar, empenhada, você vai dizer, não, Júlio, não cabe carta testemunhável porque é uma hipótese de impugnação por meio de qual recurso? Olha no nosso chat a resposta do Bruno. O Bruno diz, caberá impugnação se for, deixa eu ler aqui, se for o rese, tá? Preste atenção, Bruno. Então vamos lá. A resposta é exatamente nesse sentido, nesse caminho. Observe o nosso quadro em relação à impugnação dessa decisão que denega a carta testemunhada, que denega, perdão, o recurso de apelação. Decisão que denega a apelação, caberá recurso em sentido estrito. Artigo 581 diz, caberá recurso em sentido estrito da decisão ou despacho que denegar a apelação. Portanto, nesse caso, da decisão que denega o recurso de apelação, caberá a carta testemunhável? Não. E por que não? Porque nesse caso eu tenho um recurso específico, que é o rese. Ah, professor, então isso significa que só será cabível a carta testemunhável quando não houver um outro recurso específico. Perfeito. Aqui eu tenho o caráter subsidiário da carta testemunhável. Então, a carta testemunhável será o instrumento utilizado para impugnação da decisão que denega determinado recurso, desde que dessa decisão que denegue determinado recurso, eu não tenha um recurso específico. Daí, ser a carta testemunhável o soldado de reserva. Daí, ser a carta testemunhável o instrumento secundário a ser manejado. Então vamos lá. Preste atenção, muito cuidado. Por quê? Seria residual, exatamente isso, residual. A carta testemunhável tem caráter residual, a carta testemunhável tem caráter subsidiário, é o soldado de reserva. Perguntado na sua prova, da decisão que denega recurso de apelação, cabe carta testemunhável? Não, porque ali eu tenho uma hipótese específica de recurso em sentido estrito. Mas uma questão que normalmente nos induz a erro. Olhe lá. Toda decisão que denega recurso será impugnável por meio da carta testemunhável. Errado. Só o será se não houver previsão legal do recurso específico para tanto. Só o será se não houver previsão legal de recurso específico para tanto. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos aqui sintetizar trazer algumas informações importantes em relação à carta testemunhável. Primeiro, prazo, 48 horas. Segundo, não tem efeito suspensivo. Terceiro, tem caráter subsidiário, tem caráter residual. Tá bem? Então vamos lá juntos. Primeiro, deve ser apresentado em 48 horas. Não tem efeito suspensivo e tem caráter subsidiário, tem caráter residual. Tá bom? Tá, então, em relação ao recurso de apelação, caso denegado este recurso, o meio para impugnar a decisão que o denega será recurso em sentido estrito e não recurso de carta testemunhável. Tá bem? Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Aí nós vamos comparar, eu gosto muito de fazer esse tipo de comparação. Da decisão que denega a apelação, recurso em sentido estrito. Da decisão que denega recurso, caberá a carta testemunhável, mas a carta testemunhável tem caráter subsidiário. Vamos lá, tem caráter subsidiário.
Caneta escolhida, caráter subsidiário. Perfeito, tá bom? Bem interessante isso, muito interessante, aliás. Vamos aqui, agora, eu quero trazer a você uma situação que permitirá a compreensão completa do que a gente está tratando. A compreensão, uma luz, na verdade, em relação àquilo que nós estamos falando aqui. Eu vou pegar aqui e trazer como exemplo primeiro, tá? Vou botar aqui no quadro. Prestem atenção, tá? Vamos pegar aqui um processo originário em Campinas. Em Campinas, o juiz condenou o réu. Condenação. Dessa condenação, a defesa impugnou. A defesa entrou com recurso de apelação. Recurso de apelação apresentado. O juiz denegou. Dessa decisão do juiz que denega o recurso de apelação, cabe, já sabemos, recurso em sentido estrito. Então, o que faz a defesa? A defesa entra com recurso em sentido estrito. Perfeito. O juiz, isso tudo em Campinas, o juiz denegou. Agora o juiz está denegando o prosseguimento do recurso em sentido estrito. Aqui. Dessa decisão do juiz que denegou o recurso em sentido estrito, caberá qual recurso? Então, olha que interessante, hein? Tivemos condenação em primeiro grau, recurso de apelação interposto, o juiz denegou. Da denegatória do recurso de apelação, caberá recurso em sentido estrito. Interposto o recurso em sentido estrito, o juiz denega esse recurso em sentido estrito. Agora, a pergunta é: qual será o recurso cabível em face dessa decisão do juiz que denegou o recurso em sentido estrito? Agora sim, surge a carta testemunhável. E por quê? Porque não há previsão específica de um recurso específico em relação à decisão que denega o recurso em sentido estrito. Então, voltando ao nosso quadro, eu vou pegar aqui e ali eu vou responder aquele questionamento. Deixa eu apagar primeiro aquele ponto de interrogação, porque a gente já sabe qual é a resposta. Nesse caso, eu irei impugnar essa decisão por meio de carta testemunhável. Então, aqui você já encontra a primeira situação em que haverá carta testemunhável. Cabe carta testemunhável da decisão que denega recurso em sentido estrito. Da decisão que denega recurso em sentido estrito, impugnação por meio de carta testemunhável. Agora, olha que interessante como que é o debate em relação a esse tema. Como que a gente só consegue visualizar isso se a gente faz esses quadros sinóticos, se a gente faz essas anotações. Fazendo essas anotações, a gente consegue assimilar a informação e visualizar
como é que isso caminha dentro do Poder Judiciário. Porque numa simples leitura do que eu tenho dos dispositivos em relação à carta testemunhável, muitos alunos têm muitas dúvidas. Por quê? Porque a literalidade ali não é uma literalidade tranquila e a gente não consegue visualizar os exemplos. Então, fazendo dessa maneira, a gente consegue enxergar, a gente consegue visualizar exatamente quais são as hipóteses em que eu posso encontrar carta testemunhável. Vamos botar no quadro outra situação que permite ali a impugnação por meio de carta testemunhável. Olha ali o que nós temos. Imaginemos, decisão que rejeita a denúncia. O juiz não recebeu a denúncia. Se o juiz não recebe a denúncia, da decisão que não recebe a denúncia, caberá qual recurso? Recurso em sentido estrito, está aqui. O juiz agora denega o recurso em sentido estrito. Qual o recurso a ser manejado? O recurso a ser manejado será a carta testemunhável a ser apresentada em 48 horas. Em 48 horas. Então, carta testemunhável será cabível da decisão que denega recurso em sentido estrito. Se houver a denegação de recurso de apelação, se houver denegação de recurso de apelação, o que cabe é o recurso em sentido estrito. Havendo a denegação do recurso em sentido estrito, será cabível carta testemunhável. Perfeitamente isso, Cris. É exatamente isso, tá? Então, exatamente isso. Então, olha que interessante. Vamos ver, deixa eu dar uma observada no chat aqui. A Cris fala, denegou a apelação é reze? Sim, correto, perfeito. Denegou o reze é carta testemunhável? Sim, perfeito. Tá bem? É exatamente isso. A Egli passou aqui, bom dia, like dado. Aliás, quem está assistindo aí, já dê um like agora no nosso vídeo ali para ter uma repercussão positiva e já compartilha com os colegas, já compartilha com todos, tá bom? Isso, Cris, são dados importantíssimos para a nossa prova. E como eu disse, no nosso trabalho aqui, o nosso objetivo é exatamente esse, é tratar de maneira ilustrativa, trazendo aquilo que você encontra no texto legal, na lei, para que você perceba, você consiga visualizar isso. Porque esse é o tipo de questionamento que, quando cai na prova, muitos terão dúvida em relação a isso, tá? Então, se você está assistindo e está achando interessante, já dê um like, compartilha com seus amigos, vamos aumentar aqui a nossa comunidade, aqueles que estão nos acompanhando, vamos aumentar o número de pessoas no nosso canal, tá bom? Vamos lá, tem muita coisa para a gente tratar ainda hoje.